Porque, você sabe, eu coloco mensagens nas redes sociais e os religiosos não gostam. Eles ficam incomodados. E essa semana eu coloquei uma mensagem, não sei se algum de vocês viram, eu coloquei uma mensagem dizendo assim: não é pecado faltar no culto. Quem viu? Porque não é. Procura na Bíblia onde está escrito que é pecado faltar no culto. Jesus nunca trouxe lista. Você nunca viu da boca de Jesus e de Paulo: quem faltar no culto está em pecado, vai para o inferno. Não existe isso. Até porque culto, isso aqui não é um culto. Pode ver que eu não chamo de culto, chamo de reunião. Nem uso mais a palavra culto. Porque culto é adoração, e adoração, Jesus disse que é onde é? Em espírito e em verdade, é em qualquer lugar. Então, o próprio Jesus, quando a mulher samaritana falou assim: nossos pais adoraram neste monte, era o costume dos samaritanos. Mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém. Quando ela diz Jerusalém, ela estava se referindo ao templo. Quando as pessoas entravam em Jerusalém, era para entrar no templo para adorar. Mas isso era coisa do judeu. Então o samaritano tinha costume de adorar no monte e judeu no templo em Jerusalém. E ela perguntou: então qual é o lugar que se deve adorar? O que Jesus disse? Nem neste monte e nem em Jerusalém mais, nem no templo, mas em espírito e em verdade, ou seja, em qualquer lugar, em todos os lugares, incluindo aonde? Na nossa casa. Então, por que foi polêmica? Porque eu coloquei essa mensagem, essa semana teve o jogo do Brasil. Eu sei que nem todo mundo se importa com isso, como eu não me importo muito. E algumas pessoas, eu vi algumas pessoas falando: mas é pecado faltar no culto para assistir o jogo do Brasil. A religiosidade, das pessoas. E aí eu peguei e coloquei essa mensagem escrita: não é pecado faltar no culto. Se você decidir hoje, isso foi na quarta-feira, que teve o jogo. Se você decidir hoje, não é por causa do jogo, mas decidiu ficar com a família. A questão não é para assistir uma partida de futebol, é uma oportunidade de estar com a família. Eu mesmo fiquei reunido com meu filho, minha nora. Ficamos reunidos. Só minha esposa não estava presente, ela estava trabalhando. Mas é um momento de estar com a família. A questão não é o jogo, porque tem uns que gostam, outros não gostam. Eu não sou tão assim empolgado, não. Para mim, tanto faz, tanto fez. Mas o que eu estava tentando passar é que é uma oportunidade para estar reunido com a família. E tudo que envolve família, Deus se agrada, irmãos. Aí os religiosos vêm e falam: não, se você faltar da igreja hoje para assistir o jogo com a tua família, você está em pecado. É mentira isso, porque na Bíblia não está escrito isso. Pelo contrário, a Bíblia fala, o Paulo fala para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, fez o quê? Negou a fé. Então não adianta a pessoa estar na igreja orando pela família se não se reúne com a família. O que adianta orar, fazer campanha da família, mas numa oportunidade que tem para estar passeando com a família, reunido com a família, almoçando com a família, almoçando com os filhos, a pessoa recusa. Não adianta nada. Deus não quer que as pessoas fiquem enfiadas dentro de uma igreja, ainda que seja orando pela família, se não cuida dos seus. Se não se reúne com a família. O que adianta um pai ou uma mãe fazer tanta campanha numa igreja, pedindo para Deus salvar a família, se não aceita um convite do filho, da filha, para um dia passear, viajar, ou para almoçar fora, almoçar em casa, para estar assistindo um filme em casa com a família? Não, porque eu não posso ficar aqui, que eu tenho que ir para a igreja. Que, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí eles usam um texto fora de contexto, que não significa nada disso. Quando Jesus disse lá em Mateus 6,33, que foi o último versículo desse capítulo, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas, não as demais, essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de um outro contexto. Ele estava falando de uma outra situação. Por isso ele diz: buscar primeiro o reino de Deus.
Tem nada a ver, irmãos, com priorizar culto na igreja, que priorizar a reunião na igreja. Porque família, quem ama a sua família? Família é prioridade para Deus, irmãos. E eu sempre ensinei isso, não é aqui só não. Desde quando eu estava em outro lugar, quem me conhece sabe disso. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja, que os obreiros, eles vinham de manhã, inclusive os casados, e voltavam à noite. E quando eu olhei isso, eu falei assim, não, irmãos, está errado. Por que vocês estão aqui de novo à noite? Fica em casa. Você trabalha semana, você vai cuidar do teu marido. Quantas mulheres que eram obreiras, eu falei assim, vai cuidar do teu marido agora, por que você está fazendo? Você já não veio de manhã? Por que voltar? Ah, porque o outro pastor falou que eu tinha que vir nos 2 horários. Falei, não, isso é religião, isso é religiosidade. O que adianta estar enfiado dentro da igreja e depois perder o casamento? Irmãos, eu vi muita gente, por causa dessa atitude, dessa religiosidade, perder família, perder filhos e perder casamento. Quem conhece pessoas assim? Tanta religiosidade. Quer dizer, ficou tanto na igreja que acabou perdendo o casamento, porque não dava atenção para o marido ou vice-versa, não dava atenção para a esposa. Então, família é prioridade para Deus, irmãos. É bom estar aqui? É. Gostamos de estar aqui? Gostamos. Mas nós podemos adorar também um dia em casa. Então, por que eu falei que foi polêmico? Porque as pessoas não gostaram e teve pessoas que mandaram mensagem para mim. E são pessoas religiosas. Aí teve uma pessoa que mandou mensagem para mim, incomodado, fazendo uma pergunta. Pastor, se esse é o teu entendimento, que não é pecado faltar no culto, então por que o senhor abriu uma igreja? Aí eu respondi com toda a educação, a pessoa não me deu bom dia nem boa tarde, mas eu sempre fui educado. E eu respondi, bom dia, tudo bem? Eu respondi assim, primeiro, eu não abri igreja, porque igreja não se abre, nós somos igreja. Nós somos igreja aqui, como somos igreja na sua casa. O dia que o Levilson marcar uma reunião na casa dele, é minha igreja também. Eu não pedia só uma garagem, Deus nos deu aqui, vai nos dar coisas maiores, mas igreja não se abre, porque igreja é eu e você reunido. Amém, irmãos? Então eu respondi, não abri uma igreja, ninguém abre igreja. As pessoas abrem instituições religiosas. Então, aí eu respondi, mas não foi dessa maneira que eu falei com toda a educação. Primeiro que eu não abri igreja, que a igreja somos nós. O que nós fizemos? Eu falei para essa pessoa, respondi com toda calma. Nós alugamos um lugar que a gente se reúne uma vez na semana. Até falei assim, até porque eu trabalho, eu tenho os meus trabalhos, e minha esposa também trabalha, e a gente não tem tempo de ficar o dia inteiro dentro da igreja, que esse não é o propósito. Eu preciso trabalhar, ela precisa trabalhar também, amém? E eu falei assim, e a gente se reúne uma vez na semana, e poderia ser numa garagem, poderia ser numa casa, em qualquer lugar. Então, a primeira resposta foi essa. Aí depois eu falei assim para ela, e sempre eu ensinei, né, que as pessoas, se elas quiserem um dia faltar para ficar com a família, elas são livres. Eu falei para essa pessoa, todo mundo é livre. Eu falei, sim, lá no nosso ministério, a gente ensina que as pessoas são livres, ninguém é obrigado. Você está aqui, você não foi obrigado. Eu mando o convite, mas se um dia você não puder vir, pastor, eu trabalho segunda a sábado, e tem um domingo aí que eu preciso passear com a família. O que eu falo para você? Vai passear. Não é isso que eu falo? Vai mesmo. Entendeu? Então eu falei para essa pessoa, eu incentivo as pessoas a passear, as pessoas faltar sim, se um dia é necessário, falte no culto sim, falte, tá todo domingo, toda semana, né? Falte, às vezes para almoçar, para viajar com a família, vai cuidar da família. Então eu expliquei tudo isso para essa pessoa e vale para você também. Tem uma coisa que, desde quando eu estava no outro ministério, eu já falava sobre isso. Passeia, quantos membros, quantos obreiros que vinham falar de problema familiar, sabe qual era o meu conselho? Não era orar mais, era vai cuidar da tua família, vai passear, vai viajar, eu falava. Talvez outros pastores falariam o quê? Não, você tem que orar mais, você tem que fazer mais campanha. Eu não falava isso, eu falava, vai cuidar dos seus, você está muito aqui, ó. Mas eu não tenho que vir? Não vem.
Ah, mas eu tenho tal escala. Esquece. Deixa que outro cuida, a gente cuida. Vai cuidar da tua família. Eu falava isso desde lá, irmãos. Amém? Mas aí, essa mensagem acabou criando o quê? Uma polêmica. Porque os religiosos, irmãos, eles não gostam da mensagem do evangelho simples de Jesus. Porque para o religioso tem que ter mérito, né? Eles têm que ter o prazer de falar assim, não, Deus me abençoou por quê? Porque eu fiz um jejum. Deus me abençoou por quê? Porque eu dei tal oferta. Deus me abençoou porque, afinal de contas, eu me consagrei. E na mensagem do evangelho é o contrário, o mérito nenhum é nosso, o mérito é só de Cristo. Se Ele nos ajudou, se Ele nos abençoou, não foi por aquilo que eu fiz ou você fez, foi porque Ele nos ama. Amém? Independente se eu faço ou não faço. Quem crê que você já é abençoado pela graça de Deus? É isso. Mas eles não gostam. Se a gente prega isso, eles ficam furiosos. Por quê? Porque para eles tem que ter sacrifício. Porque para eles tem que ter sacrifício. Tem que ter um ritual. Para eles falar, olha, eu fiz. Deus me abençoou porque eu dei tal oferta. E na graça, no evangelho, não tem nada disso. Amém? Por isso que cria essas polêmicas. E por que eu pedi para você abrir em Provérbios 24? Diz assim, com a sabedoria se edifica o quê? A casa. Então veja que é uma mensagem para a família. É uma mensagem para a família no geral. Com a sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência ela o quê? Se firma. Então, olha aqui, primeiro, tudo que a gente edifica, nós temos que firmar. Não adianta a gente erguer algo, a gente edificar algo, se depois aquele negócio faz o quê? Desaba. Isso vale para ministério, para casamento, para família, para empresa, vida financeira. Todo mundo que constrói algo quer o quê? Estabelecer para continuar. É ou não é? Então isso é bíblico. Edificar e firmar, estabelecer. Principalmente a família. Quantas são as pessoas que estão orando para Deus edificar a família? Aquilo que eu falei, fazem tudo quanto é tipo de campanha, estão sempre na igreja, Deus salva minha família, Deus traz meu filho para a igreja, Deus liberta fulano das drogas. Quer dizer, está orando para edificar. Mas só que tem que firmar. Eu já vi muitas mães trazer filhos para a igreja e os filhos não ficarem. Por quê? Porque faltou sabedoria e inteligência. Sabedoria para edificar. E inteligência para quê? Para segurar o que edificou. Aí, irmãos, é a sabedoria, é a inteligência. Não é o fanatismo religioso. Por que que muitos religiosos que a gente conhece, eu conheço muita gente, infelizmente até pastores, que perderam casamento, perderam família. Por quê? Porque foi tão religioso que a vida dele era só igreja. Acabou perdendo a esposa, acabou perdendo a família, os filhos. Porque tem que edificar, mas tem que firmar. E como que se firma? Com fanatismo? Não. Com fanatismo, é pecado faltar no culto. Meu marido me chamou para passear, minha esposa me chamou para ir viajar. Aí, é pecado agora? Não, porque se eu for, eu estarei pecando. Não, isso é fanatismo. Aí aonde as pessoas edificam, depois destrói. Não diz o texto em Provérbios que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, mas a tola destrói. Mas isso não serve só para a mulher, serve para a esposa, serve para o marido também. Porque é com sabedoria que se edifica. É com sabedoria que a gente ganha a nossa família para Jesus, amém? É com sabedoria que a gente consegue trazer as pessoas até o Evangelho. Sabedoria do quê? Sabedoria de entender que eu não posso agir com fanatismo, de eu não me comportar com fanatismo, de ficar falando que tudo é pecado, que faltar no culto é pecado, que se eu assistir o jogo do Brasil, o jogo que faltou na igreja, está em pecado. Jesus nunca disse isso para ninguém. E aí isso é um fanatismo que faz o quê? Que só destrói. Aí essa pessoa religiosa está lutando para edificar, mas ao mesmo tempo ela mesma, ele mesmo, está o quê? Destruindo com suas próprias o quê? Mãos.
por causa do seu fanatismo religioso, por causa da sua religiosidade excessiva e extrema. Com proibições, não pode isso, não pode aquilo, não toqueis, não useis, não manuseis. Quer dizer, a religião tem uma lista de regras, e Jesus nunca deu uma lista de regras. Jesus ensinou o amor, o perdão, a misericórdia, a graça, a salvação, o acolhimento. Jesus ensinou tudo isso. Mas não entra na cabeça dos religiosos. Eles acham que quanto mais tiver enfiado dentro de uma igreja, mais eles vão ser abençoados. Que quanto mais eles fizerem um sacrifício, uma campanha, mais Deus vai olhar para eles e falar, esse é bom. Tem nada a ver com o Evangelho isso. No Evangelho não ensina nada disso. No Evangelho não tem mérito, não tem sacrifício. Porque o mérito é só de Cristo, o sacrifício foi Ele quem fez, o único e perfeito. Então, irmãos, vamos ser sábios, vamos ser inteligentes, seja inteligente. Quem quer ganhar toda a tua família para Jesus? Porque a gente tem pessoas que ainda não são. Como que a gente vai ganhar? Falando que eles estão em pecado, falando que se eles morrerem eles vão para o inferno, falando que se eles não forem no culto, se eles não forem na igreja, eles estão em pecado, é isso? Não. É ir passeando com eles, é almoçando com eles, sentando à mesa com eles, descansando com eles, viajando com eles. Porque uma hora você vem para cá, eles vão querer vir também, eles vão querer fazer também o que você faz. É assim, é com sabedoria, é com inteligência. Quantos pais, talvez, essa semana, e eu não estou aqui defendendo o jogo de futebol, não é isso, só estou usando como um argumento na mensagem. Quantos pais que essa semana falaram assim, né? Chamaram o filho e falaram, não, se você não for para a igreja, se você ficar em casa assistindo o Jogo do Brasil, você está em pecado. Se Jesus voltar assistindo o Jogo do Brasil, você vai ficar. Não tem nada disso, não tem base bíblica nisso, não tem base do Evangelho nisso. Jesus não disse isso. Você está ali com a família, você está reunido com a família, você está amando a família, você está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Às vezes a pessoa deixa de agradar a família, que é agradável a Deus, para fazer a vontade de quem? De um líder religioso, de um pastor, que falou, você tem que estar na igreja. Porque quando um pastor ou um líder religioso fala que é pecado faltar na igreja, ele não está pensando nas pessoas. Ele está pensando na instituição dele. Que ele não quer a igreja vazia, ele não quer a igreja sem arrecadar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? A intenção não é pelo povo. Porque se fosse pelo povo, o que esse pastor falaria? Cuida dos seus. Ame tua família. Fica com ele. Chegar um dia, você não precisa vir na igreja, fica lá com eles. Como eu fazia muitas vezes, e fiz muitas vezes, quando foi necessário, principalmente aqueles que estavam por um fio, perdendo casamento e família. Quantas vezes eu falei, eu e minha esposa, a gente reunia e falava, não, você não vai vir tal dia, você vai ficar em casa, vai cuidar do teu marido e da tua esposa. Muitas vezes eu falei isso e ensinei assim. Então, vamos edificar nossa casa com sabedoria e vamos firmar ela com inteligência. Amém? Quem entendeu, irmãos? Sem fanatismo religioso. Amém? Se um dia o teu familiar falar para você, olha, pai, eu quero ir para tal lugar. Pai, eu quero passear. Vamos, filha. Mas amanhã tem igreja, não tem problema não. O pastor entende, a gente vai passear, não tem problema, vamos cuidar da família. Tem que ter momentos, né, Lenilson? Tem que passear e assim por diante.